Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No Evangelho deste domingo, o 12º domingo do tempo comum, o Senhor Jesus fala para uma comunidade perseguida. Ora, Mateus, quando escreve o seu Evangelho, tem em mente a sua comunidade, a comunidade que é perseguida porque anuncia o Evangelho. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro. Ele nos consola, nos fala ao coração, e é Ele que fala para a comunidade daquele tempo, mas fala para cada um de nós. Uma verdade existe no mundo de hoje, que nunca na história tantas pessoas morreram por causa do nome de Jesus. Mas isso não se torna notícia. Por qualquer outro motivo que alguém é matado por alguma coisa, se torna notícia. Mas aqueles que morrem porque creem, esses não se tornam notícias. Então, é uma multidão de pessoas. Vocês saibam que em muitas nações nós temos igrejas inteiras que, enquanto os irmãos estavam ali rezando, foram bombardeadas. E não porque era uma guerra, mas porque acreditavam no nome de Jesus. Nós no Brasil temos muitos santos canonizados, e um grupo é aqueles mártires de Uruaçu. Eles estavam ali na celebração da missa, e porque não negavam a fé na presença de Jesus na Eucaristia, eles foram martirizados. Mas isso que aconteceu para nós naquele tempo, tem muitos lugares no mundo de hoje que as pessoas estão sendo massacradas por causa da fé em Jesus. Então, o texto que nós ouvimos é um texto atual, porque irmãos nossos estão sofrendo por causa da fé. Mas não só na nossa própria nação, enquanto nós estamos celebrando este domingo, com certeza irmãos nossos estão sofrendo por causa do Evangelho. Vejam, caríssimos, que é para nós que o Senhor Jesus fala, para todos nós, mas sobretudo para os nossos irmãos que dão a vida por causa da fé. No texto do Evangelho de hoje, o discurso de Jesus por 2 vezes vai dizer assim: não tenhais medo. E a primeira dimensão desse não ter medo que Jesus fala para os seus apóstolos é: não tenhais medo, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Então, a primeira reflexão do Senhor é a respeito dos frutos do apostolado. Jesus está falando para os seus discípulos que, olha, não tenham receio, porque aquilo que é anunciado, o reino de Deus, aquilo que vocês estão acreditando e estão dando a vida, vai ser conhecido. Eu quero pensar que é aquilo que me acontece no meu apostolado tantas vezes, nas dificuldades que se vivem no apostolado, nas dúvidas que nós temos, porque ninguém tem uma bola de cristal que vai saber assim, tomando essa decisão no apostolado, na pastoral, vai ser tudo eficaz. Graças a Deus não temos essas soluções mágicas. Mas
no receio também, e o receio que é bom, porque se não fosse o receio na nossa vida, nós seríamos mais irresponsáveis. Mas é porque nós temos algum receio que nós nos tornamos mais prudentes, mais cautelosos. Então, isso é um receio que é fruto da prudência. Mas, para o evangelizador, tem sempre aquele receio de estar trabalhando em vão. E Jesus está dizendo assim, não tenham receio. Aquilo que vocês estão semeando, aquilo que vocês estão anunciando, vai produzir fruto. Aquilo que é anunciado e que vai ser como a semente pequena do reino de Deus, que vai produzir muitos frutos. A segunda dimensão do medo que se pode ter é o medo com a nossa própria vida. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Então, Jesus está falando precisamente para aqueles que eram martirizados, para os cristãos tantos que perdiam a vida na grande perseguição do império. Pense que, no mesmo tempo, outros textos da Bíblia são escritos que preparam a comunidade para o martírio. E a este mesmo imperador que perseguia os cristãos, que testemunha hoje o Evangelho, o apóstolo João, ou discípulo amado, para ser mais preciso, vai chamar de besta no livro do Apocalipse. Muitos cristãos que foram massacrados por causa do reino de Deus. Jesus vai dizer assim, olha, não tenham medo daquelas pessoas que podem destruir, matar o corpo, mas não podem matar a alma. Devem temer aquelas pessoas que, até mesmo fazendo-se nossos amigos, podem nos levar para o inferno, a perder a nossa alma. Então, é um encorajar, como Jesus fez por nós de dar a vida, que nós possamos dar a vida pelo Senhor. Mas parece assim uma coisa tão distante de nós, uma coisa tão impossível, mas existe um doar a vida, que é o doar a vida cotidianamente. Um doar a vida para que o meu irmão possa crer. Um doar a vida com o cansaço de cada dia. Aquilo que se deseja de um pároco, de um reitor de santuário, de um pastor. É aquilo que é o temor e o tremor de quem evangeliza. Aquilo que se deseja de quem se dedica ao sacerdócio, de quem se consagra na vida consagrada, na vida religiosa. Aquilo que se deseja de um leigo, de uma leiga, de um catequista, que se deseja de quem se dedica a uma pastoral na igreja. Porque isso, caríssimos, é o fruto do amar. É porque se ama que se doa por uma causa. E essa grande causa, a grande pessoa pela qual nós devemos nos dedicar é o Senhor Jesus. É por Ele, é pelo Senhor que vale a pena. E que fazendo isso nós estamos, não que isso seja o objetivo central da nossa vida, mas que estamos fazendo retribuir ao grande amor com o qual o Senhor nos amou. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Então a segunda parte do Evangelho ela começa com essa pergunta. Porque fundamentalmente o Senhor vai falar assim, do cuidado que Deus tem pelos pardais, do cuidado que o Senhor tem conosco, que sabe até quantos fios de cabelo e quantos fios de cabelo nós perdemos em um dia, mas nenhum desses se perde sem que o Senhor o saiba. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do Pai. Ou seja, o Senhor não nos abandona. O Evangelho de hoje fundamentalmente nos encoraja a termos a ousadia de darmos a vida pelo Senhor e de, em cada momento da nossa vida, de nós termos a disposição de evangelizar, porque é o Senhor, é a obra dele, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos ama, é Ele que sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E é Ele que nos exorta nesse domingo a não ter medo, a vencer o medo que nós temos de que os nossos projetos de evangelização, de amor pelo reino de Deus não deem certo, o medo que nós temos de perder a nossa vida, de perder a nossa fama, de perder a nossa ilusão de poder, de capacidade,
e que tudo isso não vale nada diante do amor que nós devemos ter para com o Senhor e, sobretudo, diante do amor gratuito que Ele tem por todos, por cada um de nós. Um bom domingo, o dia da nossa Páscoa semanal. Voltem para as vossas celebrações nas vossas paróquias. É o momento de retomarmos a nossa vida. Se a tua situação de saúde, de idade, é o momento de novo recompormos as nossas comunidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.